Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do GEMAN. E o episódio de hoje é o primeiro de uma nova série que nós iremos apresentar aqui no Diálogos Olimpianos sobre mulheres da antiguidade, que se trata da divulgação dos verbetes produzidos por diversas pesquisadoras e pesquisadores para comporem o Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade. Uma obra em 2 volumes, organizada por mim e pelos professores Rafael Brunhara, da URGS, e Ivan Vieira Neto, da PUC Goiás. O primeiro volume já está em fase final de editoração e será publicado em breve pela editora Tempestiva. Assim que o material estiver publicado, eu irei atualizar aqui a descrição do episódio com os links de divulgação. Bem, e para começar a divulgação do material do compêndio, eu convidei as autoras de um dos verbetes para falar sobre o conteúdo que elas produziram. Tratam-se das pesquisadoras Janaína Zdebski e Cauana Hars de Lima, que escreveram o verbete sobre a personagem mítica Lilith. Um mito bem interessante que surge na antiguidade, mas que toma diferentes rumos nas leituras das fontes medievais, sendo considerada nestas fontes a primeira mulher criada por Deus, como as pesquisadoras Janaína e Cauana vão mostrar pra gente. Eu agradeço muito, portanto, a Janaína e a Cauana pelo aceite, e antes de passar a palavra para elas, eu vou apresentá-las rapidamente para vocês. Professora Janaína de Fátima Zdebski é doutoranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, mestra e graduada em História também pela UFSC e graduada em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí. Ela é bolsista de doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e membro do Grupo Meridiano. Para quem se lembra, a Janaína foi a nossa primeira entrevistada aqui do Diálogos Olimpianos no episódio número 3, onde nós tratamos sobre a prostituição sagrada, tema do mestrado da Janaína. E a Cauana Hars de Lima é graduanda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também é membro do Grupo Meridiano. Então, bem-vindas, Janaína e Cauana, é muito bom recebê-las aqui hoje, e eu vou passar inicialmente a palavra à Janaína para ela falar um pouco sobre Lilith, e depois ela passa para a Cauana encerrar o conteúdo que vocês prepararam, né, para o compêndio e agora para o nosso podcast. Janaína, a palavra é toda sua. Olá, gostaria então primeiramente de agradecer o convite, tanto o convite recebido por mim e pela minha colega Cauana para participar da construção dos capítulos no Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, a ser lançado pela editora Tempestiva. Agradecer então o convite da professora Semiramis, do professor Rafael e do professor Ivan, e também essa oportunidade de participar do lançamento aqui do primeiro dos podcasts no Diálogos Olimpianos, para divulgar essa obra a ser lançada em breve, para que vocês também possam conferir aqui um pouquinho do tema. Então, entrando no tema do episódio de hoje, que é, portanto, o conteúdo do nosso verbete sobre Lilith do volume 1 do Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, como nós sabemos, ao longo dos anos de 1960 e 70, o mito da primeira mulher criada por Deus ressurgiu como um dos principais símbolos da resistência e independência feminina. A emergência da segunda onda do feminismo nesse contexto foi a principal responsável pela ressignificação dessa personagem. Nesse momento, as mulheres que fizeram parte do movimento, sobretudo as judias, apropriaram-se do mito de Lilith e recontaram a sua história por uma perspectiva feminista. Entretanto, os mitos vinculados a Lilith nos remetem a um passado longínquo. Nos estudos contemporâneos que buscam localizar as possíveis raízes dessa personagem, encontramos uma grande disputa de narrativas, repleta de controvérsias, onde Lilith aparece associada à cultura judaico-cristã. Porém, também existem tentativas de encontrar referências a Lilith na mitologia suméria. Essa associação ela ocorre principalmente pela semelhança e pela suposta derivação do nome Lilith dos termos Lilitu e Lilu, e Ardati-Lili, sendo os 2 primeiros utilizados para designar os espíritos sumérios que habitavam locais desertos, conectados com as mortes de mães e de crianças recém-nascidas. Já o segundo, Ardati-Lili, era um termo utilizado para nomear o espírito feminino infértil que atacava sexualmente jovens rapazes. Segundo Brunel, no Dicionário dos Mitos Literários, Lilith pode ter derivado também dos termos Lulu
e Lulute, cujos significados são libertinagem e lascívia, o que pode nos remeter à fase sedutora dessa personagem. Apesar disso, podemos considerar que a personagem Lilith que conhecemos hoje não foi conhecida na Suméria, e essas conexões se tratam de tentativas atuais de encontrar suas origens. Bem, em sua mitologia, a Lilith foi associada aos locais desertos, à sedução e à morte. E nas fontes que serão expostas ao longo desse primeiro episódio, veremos que ela foi interpretada como um espírito do vento, como um demônio sexual feminino e até mesmo como a primeira mulher criada por Deus, aquela que se recusou a deitar-se sobre Adão e que foi castigada por esse ato subversivo. O mito de Lilith, ele faz parte da tradição dos testemunhos orais que estão presentes em textos da sabedoria rabínica. A sua imagem é de grande importância, especialmente na tradição cabalística. Dentre as fontes judaicas que a citam estão o Talmud, uma obra do século V da Era Comum, o alfabeto de Ben Sira, redigido entre os séculos 8 e 10, e o Zohar, do século XIII. O Talmud é uma coleção de livros do judaísmo rabínico que está dividida em 6 ordens e 63 tratados, cada tratado possuindo 2 partes, o Mishnah e o Gemerá. Neste compilado, a Lilith é retratada como um demônio de longos cabelos, asas compridas e rosto humano. Em uma das passagens do Talmud, é dito que as pessoas não devem dormir sozinhas em casa ao longo da noite, pois o espírito maligno Lilith poderia atacá-las. No Talmud, ainda Lilith possui características semelhantes aos espíritos babilônicos, cabelos e asas longas, características noturnas e também predatórias. Já em relação à Bíblia, há apenas uma passagem onde Lilith é citada, em Isaías 34:14. Ela surge como um demônio feminino que frequenta as ruínas, conforme constam nas notas de rodapé ligadas ao termo Lilith na versão da Bíblia de Jerusalém. Temos o seguinte verso, abre aspas, os gatos selvagens conviveram aí com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros, ali descansará Lilith, e achará um pouso para si. Fecha aspas, Isaías, Bíblia de Jerusalém, livro de Isaías 34:14. Nessa passagem de Isaías, o contexto mencionado é uma terra arrasada, abandonada pelo Deus Yahvé, onde o pó do chão se tornou enxofre, um lugar inabitado por humanos, onde não existem nobres ou príncipes. Nesse lugar de ruínas é onde Lilith habita, junto apenas de animais como os gatos selvagens e as hienas, além de serem mencionados o pelicano, o ouriço, a coruja, o corvo, os ninhos de serpente e as aves de rapina que ali fazem morada. Bem, pessoal, sabendo disso, eu vou passar a palavra agora a Cauana para que ela contextualize a vocês como que esse mito se transformará na primeira mulher criada por Deus. Olá, pessoal! Como a professora Semiramis e a Janaína já me apresentaram, eu sou a Cauana e irei tratar agora com vocês das mudanças do mito de Lilith a transformando na primeira mulher. É mais especificamente entre os séculos 8 e 10 que Lilith surge como a primeira mulher criada por Deus. No chamado Alfabeto de Ben Sira, um texto medieval anônimo, composto em hebraico e aramaico no mundo árabe, entre os séculos 8 e 10, nós encontramos uma das versões mais conhecidas do mito. Nele, Lilith havia sido criada ao mesmo tempo e com a mesma substância de seu companheiro. Em certa ocasião, Adão ordenou que sua esposa deitasse sob ele durante o ato sexual. Entretanto, Lilith se recusou. Ao se recusar, Lilith argumentou que ambos eram iguais, pois foram criados da mesma argila do solo e não havia motivos para ela se subjugar a Adão. No entanto, Adão não recuou e ambos entraram em conflito. Diante disso, Lilith pronunciou o nome inefável de Deus e fugiu para o Mar Vermelho. Após saber do ocorrido, Deus enviou 3 de seus anjos ao encontro de Lilith para convencê-la a retornar. Porém, ela se negou. Por esse ato, Deus a castigou transformando-a em um demônio alado, fazendo-a perder 100 de seus filhos diariamente. Apesar de ser considerado uma sátira, o alfabeto de Ben Sira propagou a ideia de que antes de Eva havia existido outra mulher,
Segundo Roque de Barros Laraia, no texto Jardim do Éden Revisitado, publicado em 1997 na Revista de Antropologia da USP, essa interpretação foi baseada na divergência existente nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. No primeiro capítulo, em Gênesis, capítulo 1, 27, homem e mulher são criados juntos. Entretanto, no capítulo 2, em Gênesis 2, versículo 7, o homem surge antes da mulher, formado através da argila do solo. Eva, por sua vez, é criada posteriormente, mediante a costela de Adão, o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Apesar de os capítulos em questão possivelmente terem sido escritos em períodos distintos, ou até mesmo tenham sofrido alterações posteriores, essas passagens do livro de Gênesis possibilitaram a interpretação de que houve uma mulher antes de Eva. Lilith também está presente em uma das principais obras judaicas medievais, o Zohar, ou o Livro do Esplendor. Essa obra é considerada de grande importância para a tradição cabalística e foi desenvolvida no final do século XIII. Uma grande parte da obra foi escrita em 1280. Entretanto, a teoria mais difundida é que o Zohar preservou diversas fontes mais antigas, ainda que de forma revisada. Ou seja, a obra não teria sido desenvolvida somente por um autor. O Zohar seria então o resultado de diversos escritos desenvolvidos por diversos autores em diferentes épocas, reunidos em um compêndio que deu origem ao Livro do Esplendor. De acordo com Maria Isabel de Matos, na dissertação Lilith, um monstro feminino, em Jorge de Luiz Borges, Dante Gabriel Rossetti e Primo Levi, encontramos no Zohar comentários relacionados aos livros do Pentateuco. Nessa parte, há menções diretas e indiretas a Lilith. Há a associação entre o masculino e a luz, o feminino e a escuridão, aspectos que teriam sido introduzidos no mundo durante a criação. O domínio masculino estaria associado ao dia, ou ao sol, e o domínio feminino à noite, ou à lua. Depois de perceber a incapacidade de ambos os princípios viverem em harmonia, Deus ordena a diminuição e subordinação da lua perante o sol. Por conta desse acontecimento, formou-se então uma casca do mal. Lilith seria fruto dessa casca, nascida a partir desse princípio, tomada pela revolta e pelo ressentimento por conta da sujeição da lua ao princípio masculino. Nas fontes em questão, Lilith quase sempre é representada como um espírito do deserto, ligado à sexualidade e à morte de crianças. Mesmo na versão medieval, onde ela é simbolizada como a primeira mulher criada por Deus, o estereótipo sexual e infanticida ainda fica evidente. Finalmente, a apropriação e as ressignificações feministas do final do século XX trouxeram uma nova face a Lilith. O mito contado por uma perspectiva feminista é resultado de um momento em que se emergia a ideia de que as mulheres precisavam ser representadas como agentes históricos ativos. Em suma, a partir da década de 1960, Lilith tornou-se um ícone feminista, símbolo de subversão ao patriarcado e ao poder dos homens. Atualmente, existem dezenas de livros, filmes ou séries que retratam Lilith como um exemplo de subversão, força e resistência feminina. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final desse episódio. Eu e a Janaína esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo do nosso verbete sobre Lilith. Não deixem de ler o material do compêndio histórico sobre mulheres da antiguidade quando ele for publicado. Como a professora Semiramis falou no começo do episódio, ela divulgará os links para acesso ao material do volume 1, onde estará nosso verbete, aqui na descrição do episódio quando o livro estiver pronto. Por fim, gostaríamos de deixar aqui o nosso agradecimento à professora Aline Dias da Silveira, que é a nossa orientadora e coordenadora do Meridiano. Aproveitamos também para convidá-los a nos seguir no @meridianoufsc no Instagram e se inscrever também no nosso canal Meridiano UFSC no YouTube. Lá vocês poderão conferir lives, vídeos e diversos outros materiais produzidos por nosso grupo.